12 de maio, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos nos aproximando da festa de Nossa Senhora de Fátima. No dia de hoje eu quero ler um trecho um pouco maior do livro As Memórias de Irmã Lúcia. E nesse trecho ela vai relatar tudo que ela conseguia lembrar sobre a aparição do anjo. Lembrando que antes de Nossa Senhora própria aparecer aos três, primeiro houve a aparição do anjo. Então vamos ouvir. Pelo que posso mais ou menos calcular, parece-me que foi em 1915 que se deu essa primeira aparição do que julgo ser o anjo, que não ousou por então a manifestar-se de todo. Pelo aspecto do tempo, penso que se deveram dar nos meses de abril até outubro. Na encosta do cabeço que ficava voltada para o sul, ao tempo de rezar o terço na companhia de 3 companheiras de nome Teresa Matias, Maria Rosa Matias, sua irmã e Maria Justino, do lugar da Casa Velha, vi que sobre o arvoredo do vale que se estendia a nossos pés pairava uma como que nuvem, mais branca que neve, algo transparente com forma humana. As minhas companheiras perguntavam-me o que era. Respondi que não sabia. Em dias diferentes, repetiu-se mais 2 vezes. Esta aparição deixou-me no espírito uma certa impressão que não sei explicar. Pouco a pouco, essa impressão ia se desvanecendo, e creio que se não são os fatos que se lhe seguiram com o tempo, viria a esquecer por completo. As datas não posso precisá-las com certeza, porque nesse tempo eu não sabia contar os anos, nem os meses, nem mesmo os dias da semana. Parece-me, no entanto, que deveu ser na primavera de 1916 que o anjo nos apareceu a primeira vez na nossa Loca do Cabeço. Já disse no escrito sobre a Jacinta como subimos a encosta em procura de um abrigo e como foi depois de aí merendar e rezar que começamos a ver a alguma distância sobre as árvores que se estendiam em direção ao nascente uma luz mais branca que a neve com a forma de um jovem, transparente, mais brilhante que um cristal atravessado pelos raios de sol. À medida que se aproximava, íamos lhe distinguindo as feições. Estávamos surpreendidos e meio absortos. Não dizíamos palavra. Ao chegar junto de nós, disse: "Não temais, sou o anjo da paz. Orai comigo." E ajoelhando em terra, curvou a fronte até o chão. Levados por um movimento sobrenatural, imitamo-lo e repetimos as palavras que lhe ouvimos pronunciar. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Depois de repetir isso 3 vezes, ergueu-se e disse: Orai assim, os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz das vossas súplicas. E desapareceu. A atmosfera do sobrenatural que nos envolveu era tão intensa que quase não nos dávamos conta da própria existência, por um grande espaço de tempo, permanecendo ali na posição em que nos tinha deixado, repetindo sempre a mesma oração. A presença de Deus sentia-se tão intensa e íntima que nem mesmo entre nós nos atrevíamos a falar. No dia seguinte, sentíamos o espírito ainda envolvido por essa atmosfera que só muito lentamente foi desaparecendo. Nesta aparição, nenhum pensou em falar, nem em recomendar o segredo. Ela de si o impôs. Era tão íntima que não era fácil pronunciar sobre ela a menor palavra. Fez-nos talvez também maior impressão por ser a primeira assim manifesta. A segunda deveu ser no pino do verão, nesses dias de maior calor em que íamos com os rebanhos para casa no meio da manhã para tornar a abrir só à tardinha. Fomos, pois, passar as horas da sesta à sombra das árvores que cercavam o poço já várias vezes mencionado. De repente vimos o mesmo anjo junto de nós. Que fazeis? Orai, orai muito. Os corações de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. Como nos havemos de sacrificar? Perguntei.
De tudo que puderdes, oferecei um sacrifício em ato de reparação pelos pecados com que ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores. Atraí assim sobre a vossa pátria a paz. Eu sou o anjo da guarda, o anjo de Portugal. Sobretudo, aceitai e suportai com submissão o sofrimento que o Senhor vos enviar. Estas palavras do anjo gravaram-se em nosso espírito como uma luz que nos fazia compreender quem era Deus, como nos amava e queria ser amado, o valor do sacrifício e como ele lhe era agradável, como por atenção a ele convertia os pecadores. Por isso, desde esse momento, começamos a oferecer ao Senhor tudo que nos mortificava, mas sem discorrermos a procurar outras mortificações ou penitências, exceto a de passarmos horas seguidas prostrados por terra, repetindo a oração que o anjo nos tinha ensinado. A terceira aparição parece-me que deve ser em outubro ou fins de setembro, porque já não íamos passar as horas da sexta em casa. Como já disse no escrito sobre Jacinta, passamos da pregueira, que é um pequeno olival pertencente aos pais da Lúcia, para a Lapa, dando a volta à encosta do monte do lado de Ajustrel, a casa velha. Rezamos aí o terço e a oração que na primeira aparição nos tinha ensinado. Estando, pois, aí, apareceu-nos pela terceira vez, trazendo na mão um cálice e sobre ele uma hóstia, da qual caíam dentro do cálice algumas gotas de sangue. Deixando o cálice e a hóstia suspensos no ar, prostou-se em terra e repetiu 3 vezes a oração. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios, indiferenças com que ele mesmo é ofendido e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do coração imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Depois, levantando-se, tomou de novo na mão o cálice e a hóstia, e deu-me a hóstia a mim, e o que continha o cálice deu a beber a Jacinta e ao Francisco, dizendo ao mesmo tempo: Tomai e bebei o corpo e o sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos, reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. De novo se prostou em terra, repetiu conosco mais 3 vezes a mesma oração e desapareceu. Levados pela força do sobrenatural que nos envolvia, imitávamos o anjo em tudo, isto é, prostrando-nos como ele e repetindo as orações que ele dizia. A força da presença de Deus era tão intensa que nos absorvia e aniquilava quase por completo. Parecia privar-nos até do uso dos sentidos corporais por um grande espaço de tempo. Nesses dias, fazíamos as ações materiais como que levados por esse mesmo ser sobrenatural que a isso nos impelia. A paz e felicidade que sentíamos era grande, mas só íntima, completamente concentrada a alma em Deus. O abatimento físico que nos prostrava também era grande. Então ficamos aqui com as 3 aparições do anjo de Portugal a essas crianças. Amanhã não perca, vamos falar sobre a aparição de Nossa Senhora no dia 13 de maio. Deus abençoe.